Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 10 de março de 2025. E cá estamos nós para continuar a leitura da Palavra de Deus. E a leitura de hoje é o 23º capítulo do segundo livro de Samuel. Se você está com sua Bíblia aí ao seu alcance, já abra e acompanhe a leitura da Palavra de Deus. O título é interessante: As Últimas Palavras de Davi. Finalzinho da vida de Davi. E aí eu falei, talvez alguém questione, o senhor não disse que tinha mais desdobramentos do pecado de Davi, ou a morte de Salomão, de Absalão, encerrou os problemas? Não encerrou não, vai ter mais problema para frente ainda na narração. Podem crer. Vamos então a 2 Samuel 23. Essas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. Davi era um poeta, inclusive essa parte dos versículos de 1 a 7 está em forma poética na Bíblia. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. É interessante, aqui tem uma coisa curiosa, os estudiosos da Bíblia determinam como regra de interpretação bíblica, de autoridade da Bíblia, o Espírito de Deus falar por meio de alguém. E aqui Davi declara que o Espírito de Deus fala por meio dele. Olha aí o verso 2. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Isso aqui é uma das bases para tomar os escritos de Davi como inspirados, tanto na tradição judaica, israelita, quanto na tradição cristã. Inclusive, nós estamos estudando esse assunto, começando a estudar esse assunto na nossa escola de líderes. Se alguém que não está na escola de líderes queira se aprofundar um pouco mais nessa questão de interpretação da Bíblia, deixa aí que você quer que eu mando o meu WhatsApp, você entra em contato comigo e eu coloco você no grupo do WhatsApp. A gente coloca aulas aqui no canal, vocês vão ver, vocês que acompanham o canal vão ver as aulas aqui. E no grupo do WhatsApp a gente debate, reforça os assuntos, os tópicos abordados nas aulas em vídeo. O texto continua dizendo, verso 3, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Esse texto também é messiânico porque, no final das contas, essas palavras se aplicam especialmente, completamente, integralmente ao Senhor Jesus Cristo. Davi governou o povo de Israel com justiça e com temor do Senhor, mas pecou. Jesus estabelece o reino eterno e ele não pecou e não peca. Verso 5, a minha dinastia está de bem com Deus, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. E essa aliança eterna se cumpre em Cristo, novamente. Eu gosto de dizendo isso porque um dos tópicos das nossas aulas de interpretação bíblica é que a chave para a interpretação da Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, é Cristo, porque tudo tem origem nele, tudo foi feito por meio dele, tudo existe para ele e vai culminar nele. É o que a Bíblia ensina. Então, a chave para a interpretação da Bíblia é Cristo. E aí, para o Novo Testamento isso é fácil. Mas no Velho Testamento, identificar as profecias relativas a Cristo, às vezes tem certas sutilezas que quem não está familiarizado não vai entender. Por isso é importante estudar aquelas aulas lá que eu estou convidando. Tá certo? Ele diz, certamente, a segunda metade do versículo 5, certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Novamente, isso aqui, no final das contas, se aplica ao Messias, Cristo, do qual Davi era uma figura. Mas os perversos serão lançados fora com espinhos, que não se ajuntam com as mãos.
Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Esse é o destino daqueles que não seguem a Cristo, né? O fogo que nunca se apaga. Versículo 8. Estes são agora, o texto agora muda, deixa de ser poesia e passa para prosa histórico, né? Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita. A minha Bíblia tem uma letra B que traz uma nota sobre o nome do Jabezão, que diz assim: alguns manuscritos da Septuaginta sugerem Isbosete, isto é, Esbaal ou Josebe-Basebete. Veja 1 Crônicas 11:11. Você sabe o que significa Septuaginta? Coisa para as nossas aulas lá, mas eu vou dar uma pitadinha aqui. É a primeira versão do Velho Testamento para outra língua, que no caso foi para o grego, que tradicionalmente se diz que foi traduzido pelos 70 sábios israelitas. Por isso chama-se Septuaginta. E quando chama ele o Jabezão de um taquimonita, tem uma outra nota na letra C dizendo provavelmente variante de Aquimonita. E aí ele sugere que você compare com 1 Crônicas 11:11. E essa coisa de um texto esclarecer outro também faz parte dos princípios de interpretação bíblica. Nossa leitura hoje está virando bastante aula aqui. Mas a gente debate isso com mais profundidade lá no grupo do WhatsApp. E ele continua falando do Jabezão taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. É uma façanha, e aqui ele vai falar das façanhas realizadas pelos principais soldados de Davi. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram nessa batalha aí, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O sujeito era uma fera de matar gente, né, nas guerras. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, por causa da intervenção como é o nome do homem aqui? Vou voltar aqui, é o Eleazar, filho do Dodô. Porque os israelitas recuaram, mas ele se manteve na posição lutando aí. E ele diz: o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Os fugitivos, quando viram Eleazar segurar as pontas lá, depois voltaram, mas ele já tinha vencido esses 800 homens aí. Depois dele, Samar, filho de Agé de Ará. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Outra situação aí que a história não conta esses detalhes aqui, conta resumidamente para falar da façanha desses homens. Mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu uma grande vitória, e é interessante que o escritor bíblico sempre termina dizendo que foi Deus, no final das contas, que concedeu essas vitórias, estas façanhas a estes guerreiros. Verso 13. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 homens atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mostrando essa façanha desses 3 guerreiros também. Mas ele se recusou a beber, em vez disso derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Então aí, contando as façanhas dos principais guerreiros de Davi.
Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Mas continua, verso 18. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, Zeruia era irmã do Davi, era o chefe do batalhão. Portanto, o Abisai mais o Joabe eram sobrinhos de Davi. O Joabe era o chefe do exército. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Havia 30 soldados de elite, vamos dizer assim. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Então, ele está falando de um grupo de 30, mas já destacou os 3 principais. Então, vamos dizer assim, são 33 aqui no final das contas. Verso 20. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzel, que realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. O cara era... Davi também matou leão quando era pastor de ovelhas. E esse aqui também matou um leão dentro de um buraco lá. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. O egípcio veio de grande estatura, veio com uma lança, ele lá com um cajado, que era uma espécie de uma vara que o pastor usava para pastorear as ovelhas. Enfrentou o egípcio, tomou a lança do egípcio e matou o egípcio. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3, e Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, que era o Azael, o Joabe e o outro aqui, deixa eu achar, o Abisai, e tinha mais, né? Esse Azael foi o que foi morto pelo Abner, que depois gerou a vingança do Joabe. Samai, Elica de Arode, Elés de Pelete, Ira, filho de Ique de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Uzate, Zalmon de Aoi, Maarai de Netofate, que estão os nomes dos guerreiros, dos 30, e as cidades de origem deles, os lugares de origem deles. Elede, filho de Baaná de Netofate, Tai, filho de Ribai de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai dos riachos de Gaás, Abialbom de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Samá de Ará. Esses nomes, muita gente tem dificuldade de ler a Bíblia, porque quando chega nesses nomes aqui, a leitura se torna complicada, não dá para entender muita coisa, os nomes não são muito familiares, não são familiares para a maioria de nós, são nomes transliterados do hebraico, né? Não é usual, não são usuais na língua portuguesa, e muita gente tem dificuldade nisso aqui. E nós começamos nossa aula sobre interpretação bíblica falando da necessidade de estudar a Bíblia, só que isso é uma questão de se transformar num hábito, no início exige um esforço. E ele continua dizendo, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbai de Maaca, Eliam, filho de Aitofel de Gilo, Esrai do Carmelo, Paarai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zobá, o filho de Agri. Parece ser quem ouve assim não sabe do que eu estou tratando, acha que eu estou falando línguas. Lembro de um irmão lá em Colmeia, Tocantins, depois ele virou obreiro, pastor, Antônio Delfino, que sabia ele sabia as genealogias de Cristo lá em Mateus, parece que Lucas, ele sabia de cor. Quando ele estava recitando aquela genealogia de cor, parece que ele estava falando línguas. 36. Igal, filho de Natã de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Narai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir e o Itita Urias. Olha o Urias aqui, lembra dele? Estava entre os 30 principais soldados de Davi, ele mostrou-se um caráter elevadíssimo, mas foi morto por ordem do próprio Davi, porque Davi caiu no pecado com a mulher dele, do Urias. Urias está aqui. Foram ao todo 37.
Ele faz uma lista aqui, no final fecha em 37. Então, esta leitura está dividida nessas duas partes. A primeira, a poesia das últimas palavras de Davi, e a última parte, que é a maior, esses feitos e lista dos 37 principais soldados de Davi. O fato é, Deus concede vitória ao seu povo. Como concedeu vitórias a Davi na guerra? A principal vitória foi Cristo que conquistou na cruz, quando morreu sem pecado por cada um de nós. E nós somos participantes dessa vitória de Cristo quando nós rendemos a nossa vida a Ele. Esta é a principal vitória. Os feitos de Davi são fantásticos, como descritos aqui, mas lembre-se disso. O principal feito de vitória foi realizado pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou contra esse negócio de, você é um vencedor, você foi criado para ser um vencedor, esse papo. Vencedor é Cristo. Se não fosse Cristo, eu seria um derrotado pelo pecado. Entenda isso. Diga essa frase, ouça a sua própria voz. De novo, palavras de Paulo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou lhe mostrar o endereço desse... Deixa eu mudar bem aqui essa fita para eu marcar a leitura de hoje. E eu vou lhe mostrar o endereço dessa palavra para você entender. A vitória do cristão não é do cristão, não é minha, é de Cristo na cruz. A maior vitória da vida é a vitória de Cristo na cruz, que nós recebemos, compartilhamos, Cristo compartilha conosco por meio da fé. Olha o que diz a Romanos capítulo 7. Eu achei que era aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo. Aqui não é sobre a vitória. Ele diz, Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8. Olha aqui, Romanos 8. Foi Jesus Cristo, quem será a tribulação, angústia? Olha, verso 37, Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Como? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo, não somos nós. Cristo. Então a vitória, a grande vitória da história da humanidade é a vitória de Cristo na cruz. Como? Venceu a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Venceu como? Não cedendo à tentação para o pecado. Morreu sem pecado. As verdadeiras vitórias são as vitórias contra a tentação, o diabo, o mundo, a carne, o pecado. Quando o crente luta essa batalha em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, confiado no que Cristo fez por nós na cruz, aí nós somos vencedores em Cristo. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. É importante você pensar nisso, ouvir isso que eu estou lhe dizendo com atenção, para entender isso aí. Vamos orar? Vamos fazer um trato? Eu estou aqui com a lista dos pedidos de oração, mas eu nem me lembro se eu olhei os comentários do último vídeo. Não vi não chegou a mim nenhum novo pedido de oração lá, desse momento de oração. Vamos fazer o seguinte, como nós já sabemos a lista dos pedidos de oração, eu só vou reler essa lista quando chegar algum pedido novo. Então, se você tem um pedido de oração aí, deixa nos comentários desse vídeo para eu adicionar a lista para a gente incluir no próximo momento de oração. Combinado assim? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pelo lar, pela vida, pela família, pelo pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado. E obrigado por acordar nesse novo dia com saúde e poder logo
ao amanhecer, alimentar o nosso espírito com a sua santa palavra e nos unir nesta grande corrente de oração e orarmos uns pelos outros. E agora, Pai, eu clamo em nome de Jesus que o Senhor esteja atento àqueles pedidos que meus irmãos deixaram, que nós temos mencionados aqui. Dentre eles eu consigo lembrar e clamo ao Senhor em nome de Jesus. Opera na vida da Naira, pela qual a minha irmã Raquel pede, que tem um problema nos olhos, se é caso de cirurgia, de intervenção dos médicos. Ó Deus, abre as portas para que isso aconteça. Se o Senhor vai fazer um milagre na vida dela, seja feita a sua vontade. Se ela já entregou a sua vida a Cristo, que a sua fé seja fortalecida. Se ela não entregou a sua vida a Cristo, que ela seja tocada pelo seu Santo Espírito, se arrependa dos seus pecados, renda-se ao Senhor Jesus. Clamo pelo meu primo Alex, em nome de Jesus, abre as portas para que ele faça aquela cirurgia, se esta é a solução que o Senhor tem para ele. Opera na vida dele. Ó Deus, direciona o coração do Alex para os caminhos do Senhor, para se deixar guiar pelo seu Santo Espírito. Oro em nome de Jesus pela esposa do pastor, pela qual a irmã, o pastor Ozemar, pela qual a irmã Aldair pede oração, tratando daquele câncer. Também o seu primo Agostinho, em nome de Jesus, opera naquelas vidas. Se vai usar os médicos, as intervenções cirúrgicas, seja feita a sua vontade, mas nós pedimos milagres a favor destas pessoas, em nome de Jesus. Que aqueles que passam por estas situações, que já servem ao Senhor, sejam fortalecidos na sua fé e olhem para Cristo. E aqueles que ainda não se renderam a Cristo, que o Senhor toque nos seus corações para que verdadeiramente se rendam ao Senhor. Clamo por saúde para a irmã Letícia, para a irmã Valderice, para a irmã Lídia, em nome de Jesus. Cuida das suas servas, preserva-lhes a fé no coração, fortalece-as. Ó Deus, em nome de Jesus, orienta os médicos que estão tratando de cada um delas. Abre as portas para quem necessita de cirurgia. Clamo ao Senhor pela minha irmã Nájila, pedindo que, ó Deus, em nome de Jesus, ela seja rapidamente chamada para ocupar o posto para o qual ela passou naquele concurso. Abre portas de trabalho para o meu irmão Julião, em nome de Jesus. Ó Pai, clamo pela saúde da irmã Maria Luzimar e do irmão Raimundo Nonato. Clamo pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor, o retorno dos filhos da irmã Marlene aos caminhos do Senhor. Ó Deus, clamo pela família da irmã Raquel, pela salvação da família da irmã Raquel, pela vida daqueles que necessitam de libertação. Em nome de Jesus, clamamos, ó Pai. Ó Deus, pelos casais pelos quais a irmã Raquel intercede, para que haja harmonia entre esses casais, que aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo, ó Deus, sejam tocados pelo seu Santo Espírito, reconheçam seu estado espiritual, se arrependam dos seus pecados, entreguem suas vidas a Cristo. Ó Deus, que aqueles que têm o seu cônjuge já convertido, que aquele que é convertido seja uma testemunha de amor, de fé, de perseverança, de luz para aquele que ainda não se rendeu a Cristo. Usa-nos para ganhar os nossos familiares para o Senhor Jesus. Pai, assim eu entrego cada uma destas situações nas mãos do Senhor, mesmo aqueles pedidos que eu não consigo me lembrar agora, mas o Senhor onisciente conhece a cada um e nós cremos em nome de Jesus que o Senhor está operando a favor de cada um, para a honra, glória e louvor do seu santo nome, meu Pai. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças à maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo nosso Senhor, seu sacrifício na cruz em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, livre acesso à sua presença por meio de Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, porque por meio dele nós somos vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Ó Pai, que a sua bênção esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos compartilhar a sua bênção com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Ó Deus, é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.